Papo de Mãe está chegando e hoje vamos falar de um tema um pouco desafiador para as mães, a questão de adaptação escolar. Para algumas mães e crianças foi um sacrifício, para outras nem tanto. Hoje tem mais empatia com as crianças nessa situação de adaptação escolar. Tem um período voltado para isso, mas a verdade é que é um momento importante para as crianças, para os pais, para a família. Eu acho que é o primeiro passo, é o primeiro entendimento das mães que os filhos não são mais bebês. E eles estão tendo vontade, vão ter, né? Mais vontades, desejos e escolhas. E esse é um processo muito desafiador para nós mães, né? Que está acostumada a sempre fazer tudo do jeito que a gente quer para o nosso filho. E com a escola a gente vai começar principalmente a ter essa outra visão de como essa criança vai se comportar longe da gente. Quem é essa criança longe dos pais, né? Então, adaptação escolar, esse momento de, de novos caminhos para as crianças, é um momento conturbado para as mães e também para as crianças, né? Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, sempre dando as nossas opiniões, como foi com a gente, para mostrar que todo mundo tem as dificuldades, as facilidades da maternidade. Eu sou Patrícia Quaiate, eu sou mãe de duas meninas, Isadora e Melina, hoje com 7 e 5 anos, e sou terapeuta, numeróloga, e estamos aqui nesse Papo de Mãe. Olá, eu sou a Bárbara, mãe da Madalena, de 6 anos, e do Vicente, de 3 anos. Sou mentora parental e educadora emocional. E vamos embora, bater um papo de mãe sobre a adaptação escolar. Olá, eu sou a Melissa Haddad, eu sou mãe de uma menina de 12 anos, a Mirella, e sou terapeuta Teta Healer e vamos bater um papo sobre adaptação escolar. Eu acho que a grande questão aqui, né, é como foi essa adaptação escolar, né? As minhas meninas, elas começaram na escola muito cedo, né? Então, acabou minha licença maternidade, elas foram para a escola. Então, eu não passei muito por esse período de dificuldade com elas adaptando, porque elas foram pequenininhas, né? Mas, então, assim, para mim não foi um momento de grande dificuldade, foi até fácil, digamos assim. Mas na primeira, eu lembro que eu chorava, assim, que ela foi fazer a adaptação antes de eu voltar a trabalhar, né? Ela foi uma semana, aí ficava 1 hora, aí ficava 2 horas, aí depois ficava 3 horas, aí ela foi ficando bem, aí foi ficando mais tempo. E eu lembro que eu chorava, né? E meu marido, mas por que você está chorando, Patrícia? Eu falei, ela está num lugar que ela não conhece ninguém, ela está se sentindo abandonada. E eu chorava, eu chorava. Mas ela foi para uma escola que eu peguei referência, que eu gostava, mas por mais que a gente tenha confiança, eu acho que vem um pouquinho da culpa, né? Essa sensação de abandono mesmo, né? E aí, para a segunda, ela foi para a mesma escola e aí eu já estava mais calejada, né? Já sabia como ia ser, já sabia como ia funcionar. Então, o segundo sempre é mais fácil nesse sentido, porque a gente já sabe o caminho, né? E então, assim, o comecinho, quando elas foram a primeira vez para a escola, eu não tive dificuldade. Como que foram para vocês? Com quantos anos as crianças foram para a escola? Como que foi? Bom, a Mirella foi para a escolinha com 2 anos, eu não estava trabalhando na época, mas foi um período também um pouco difícil para mim aqui em casa, porque o meu pai estava doente, então eu estava cuidando dele nessa época. E eu achei, pela minha experiência, que eu fui para a escola só com 4 anos e foi bem traumático, eu achei que para minha filha seria melhor colocá-la antes desse período. Então, para evitar qualquer problema, porque eu também passei por isso, né, pessoalmente, então eu quis colocar ela mais cedo para ela se adaptar. Eu
a minha intenção inicial é que ela começasse a falar antes de eu colocar ela na escola, mas, eu estava precisando que ela fosse para cuidar melhor do meu pai, então não deu para esperar, essa minha intenção, original. Mas mesmo assim foi tranquilo nessa primeira escola, ela ficou lá 1 ano e meio, e depois a gente mudou ela mais 2 vezes, e aí ela teve um pouco mais de dificuldade. Nessa primeira escola ela ficou 1 ano e meio, e quando eu resolvi mudar, ela tinha um coleguinha que vez ou outra batia nela, mordia, e eu percebi, assim, que não estava sendo feito nada, né, em relação a isso, e ela vinha reclamando para mim, né, e ninguém falava nada, os professores não tinham visto, e eu achei que estava na hora de mudar. Então eu procurei uma escola pequena, que fosse fácil dela adaptar, que fosse em que nessa escola teria ela e mais 5 alunos na classe. Então eu achei que seria ótimo, porque ela era pequena ainda, os professores dariam mais atenção e tinha um sistema que eu gostava. E ela se adaptou rápido, se adaptou fácil, então, assim, foi muito bom. Quando ela fez o Jardim 1 e estava para ir para o Jardim 2, nesse período eu quis colocar ela já num colégio para preparar ela para o primeiro ano. Então, num colégio seria uma turma maior, com 15 a 20 alunos por classe, e nesse período ela estranhou mais, porque ela estava acostumada com a turma pequena, aquela tensão maior, aquele carinho, aquele aconchego das professoras. E no colégio, eles valorizam mais a independência, que era uma coisa importante que ela precisava também, mas teve esse choque, porque ela estava acostumada com um acolhimento maior. E aí, nessa adaptação para o colégio, teve essa dinâmica um pouco mais difícil, né? Justamente porque requeria dela uma atitude que ela não estava acostumada, né? Então, exigiu dela um desenvolvimento emocional maior. Mas mesmo assim, ela continua lá até hoje e eu acho que foi uma boa experiência para ela. Bom, a minha experiência não foi boa, nem um pouco boa, na verdade. Eu decidi que eu ia colocar a Madalena na escola quando ela fez escola e algumas opções, e veio a pandemia. Antes estava, eu dei 2, né? Ela faz 2 em abril, vou esperar ela fazer 2, coloco ela em julho, depois das férias, agosto, e veio a pandemia, as escolas fecharam, e aí eu falei, ah, tudo bem, então vamos ficar por aqui. E ela estava chegando na idade obrigatória, né? E eu estava grávida, então eu falei, vou colocá-la agora, também em agosto, e vamos ver como é que vai ser. Vou colocar para ela não achar que eu estou colocando ela só porque o irmão nasceu, né? Porque se eu esperasse ele nascer, ele ia nascer em novembro, se eu deixasse para colocar em janeiro, fiquei com aquela culpa toda de que ela ia se sentir rejeitada e tudo mais. Vambora. Grávida de 7 meses, uma barriga enorme, vamos lá. Gente, foi caótico. Foi assim, talvez uma das piores experiências da minha vida. Ela era uma criança de pandemia, não saía de casa, não se relacionava com outras crianças. E eu me lembro até hoje, eu levei, expliquei, falei, você vai. Ela foi junto, conheceu a escola, tudo bem. E ela sempre foi uma criança muito quieta, assim, difícil de fazer amizade, difícil de dar confiança, mesmo porque nem tinha, né, opções naquele momento. E eu me lembro, eu levei ela na escola, entreguei para a professora, e como eu coloquei ela em agosto, né, não existiu aquela adaptação inicial, conhecer professora, nada. Foi sopetão. E eu conheci a professora na hora também. Então, eu acho que isso me deixou muito insegura, e eu, obviamente, transmiti para ela, e aí eu falei, ó, você vai ficar aqui, daqui a pouco a mamãe vem te buscar. E ela foi.
estava entendendo nada, foi a hora que eu voltei buscar, ela estava sentada sozinha num cantinho, olhando para o nada, para o chão, quieta, e a professora com as outras crianças ali. Pensa numa pessoa que enlouqueceu. Enfim, peguei, aí ela veio e me abraçou: "Mamãe, por Ô que você foi louco! embora? Não sei o quê". O quê? Nossa, mas que recepção para criança nova, né? Eu E aí achava, ela né, que fa tinha é. melhorado a adaptação das pessoas, mas das crianças, mas vendo o seu relato, acho que não, hein? É, e aí a professora falou: "Ah, ela não conversa muito, ela não quis brincar, ela tá estranhando um pouco, obviamente". E aí eu peguei ela e fui embora. Aí eu falei com a professora, eu falei: "Olha, não tem jeito de eu entrar, né, ficar um pouquinho para ela conseguir entender". Conversei com a coordenadora falou: "Não, não tem jeito". Eu falei: "Vai ter que ter jeito, gente, não tem como, pra ela é tudo estranho, para mim é tudo estranho. Se você falar que eu não posso entrar mesmo, que eu não posso ficar um pouquinho, mostrar para ela que tá tudo bem, ela não vai mais". Daí a coordenadora: "Ah, tudo bem então, pode vir". Eu sei que por fim eu entrei, pedi auxílio de uma amiga que era pedagoga, aí a minha amiga falou: "Ah, conversa com ela, conversa com a professora na frente dela, vai ganhando confiança". Fomos, foi um processo, demorou uns 45 dias, assim, para ela entrar na escola sem chorar, Tudo isso, tudo isso, sem tudo chorar, isso, não andando, não, sem chorar. não "Ah, tudo sem, bem, eu". né, sem chorar. Sem chorar. Aí foi, entrou sem chorar, vamos então, devagarzinho, do meu colo para o colo da professora, enfim. E foi. Aí o Vicente nasceu, ela não queria voltar de novo para a escola, então eu ia todo dia junto com ele levá-la para a escola. Ai, gente, eu sei que foi um processaço. Aí entrou as férias, acabou janeiro, não sei o quê, mais um processo, trá-lá-lá. Eu me lembro que um ano depois, quando voltou das outras férias, né, que ela já estava no maternal 2, ela entrou andando. Um ano depois, ela pegou a Olha, mochilinha e entrou andando. eu vou E te aí quando falar ela uma entrou coisa. andando, né, que aí nem fala tchau, não sei o que, eu disse: "Meu Deus, não fala tchau, eu não sou mais necessária". Não, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu também tive, porque assim, né? Adaptação com um filho é uma coisa, a gente adapta e nasce o outro, você tem que fazer uma outra adaptação. É que ninguém falou isso, que você tem que fazer uma outra adaptação. Mas você tem. E aí que tá o BO, porque o que, que aconteceu? As meninas ficaram no berçário, depois elas foram para escola municipal. Meu, é outro esquema, né? É outro esquema. Porque lá eu podia atrasar um pouquinho, lá, podia pegar um pouquinho mais tarde. Não. Na escola municipal, a regra é regra e é isso. Remédio só pode dar às 2 da tarde. Se você tiver um outro horário, a escola não dá. Então, assim, essa adaptação para mim foi difícil, né? De sair de uma escola particular e ir para a rede municipal. Foi um pouco difícil para mim e para a Isa também foi, no comecinho, quando a gente trocou do berçário para a creche. Ela sentiu um pouquinho, e eu lembro que, assim, eu não tinha tempo para adaptação adequada, porque o trabalho, gente, estava ali esperando, né? Então, assim, não tinha aula em janeiro, voltava, tipo, as aulas, tipo, 6 de fevereiro. Só que eu tinha que adaptar as minhas férias para pegar aquele período. Só que se eu pegar as férias só na fase de adaptação dela na escola, eu também não tenho a diversão das férias com ela. Então, assim, era muito difícil essa parte da adaptação, porque aí, como eu falei, era regra, tinha que fazer adaptação de 1 hora por dia durante uma semana. Para na outra ela começar a aumentar esse período. Então, assim, era tipo uns 15 dias para você adaptar a criança na escola, trabalhando, né? E Tipo, nesse ninguém tem período, trabalho. normalmente a criança já fica doente, né, nesses primeiros 15 dias É, de aula.
E aí volta para casa, fica uma semana, é uma nova adaptação. E aí entrava, aí, né, você volta e entra o carnaval, você fica aquele tempão com a criança em casa. Enfim, mas ela foi indo, ela foi ficando, ela sempre foi uma das mais novas da turma, então se tornou o xodó da escola, da professora, das monitoras. Então, assim, eu tinha esse aconchego. Eu também podia ligar lá para perguntar. Então, às vezes eu ligava na secretaria um dia que ela estava mais gripadinha, como que ela tá, como ela ficou, hoje ela entrou chorando, tá tudo bem, lá, lá, lá. Então, assim, embora fosse municipal, eu tinha essa abertura na escola, né? E aí, a irmã dela, engravidei, aí eu não tinha contado ainda na escola que eu estava grávida. A diretora veio falar comigo que ela estava mais apegada, que ela estava mais chorosa com a professora. E perguntou se está grávida. Eu falei, tô. Ela, então é isso. E a professora dela, tipo, meio que engravidou na mesma época que eu também. Então, entende? Tipo, o porto seguro dela em casa e na escola, uma das professoras, também estava, né? Meio ali, porque as duas engravidaram, né? Ela estava ainda nessa incerteza. E aí, beleza, engravidei, a Melina foi crescendo, na hora que ela foi, né? Quando a Isa fez 2 anos, a escola falou assim, vamos desfraldar? Tipo, era uma regra que tinha que desfraldar com 2 anos. A pior coisa que eu fiz na minha vida, tipo a Bárbara que colocou antes do Vicente nascer, achando que era uma boa ideia, foi eu querendo desfraldar a Isadora antes da Melina nascer. Porque eu acho que aqui cabe 2 pontos, né? A gente está seguindo ali uma recomendação, né? Falam que é legal, tal, mas a gente esqueceu de se ouvir, né? De dar uma analisada na situação. Eu acho que isso é muito importante. Então, na minha visão, era assim: bom, quando a menina nascer, ela vai estar desfraldada, mais fácil, né? Menos uma criança para trocar fralda. Foi o meu pensamento. Gente, foi 6 meses só para a menina desfraldar, porque ela não A estava gente não preparada. sabe de nada, né, gente? Não, a gente não sabe. A gente acha que está arrasando e olha, eu vou falar para você. Ela não desfraudou. Eu lembro que quando eu fui para a Melina nascer, ela tinha ficado bom do desfraude. O que aconteceu? Melina nasceu, ela regrediu, claro. E aí, gente, foi o caos total, né? Criança recém-nascida, que não tem rotina nenhuma. E eu queria porque queria que. Aí aqui, naquela época, quando você entra em licença maternidade, a criança não tem direito a ir integral. Ela só pode ir meio período. E eu queria porque queria que ela fosse à tarde. Porque na minha cabeça ela tinha que ir à tarde. Ela não ia à tarde, porque ela acordava cedo. E aí um dia eu levei ela à tarde. Ela dormiu a tarde inteira na escola. Ou seja, né? Aí eu falei assim, não. Aí, né, eu tive tal, minha depressão, tal, comecei a medicar. Aí comecei a raciocinar um pouco melhor, né? Porque tava o caos em casa. E aí eu falei assim, não, ela tem que ir de manhã. De manhã para ela vai ser melhor mesmo. Então aí ela ia de manhã. E era aquele esquema, né? A Melina pequenininha, a Melina nasceu perto do inverno, né? Meu marido indo trabalhar, eu tendo que sair com as duas, com um frio de manhã, e aí tinha que descer com ela para a escola. Aí eu consegui, graças a Deus, com a secretária da escola dela, quando eu cheguei, ela já ficava ali na frente quando estava para eu chegar, e ela ficava lá no carro vendo a Melina para eu não precisar tirar ela no frio, né? E, e levar a Isadora. E aí depois eu buscava ela na hora do almoço. Mas ainda assim, 2 dias eu consegui deixar ela integral, porque aí eu precisei de uma rede de apoio paga, porque como eu, né, ainda estava com uma depressão, e aí no dia que a moça ficava lá, eu deixava ela integral, porque era apartamento, era pequeno e tal. Mas assim, a gente acha que a gente está fazendo um bom negócio, né? Fazendo as coisas antes, vamos preparar para ela não sofrer. E tipo assim,
a gente não escuta. Claro, tudo é para a gente se desenvolver, para a gente aprender, né? Mas hoje eu teria feito diferente, sabe? Eu teria prestado mais atenção na Isadora, se ela estava realmente pronta, né, para esse desfraude ou não. E aí foi outra adaptação, né? Porque aí quando chegou a época da Melina ir para a escola, era uma para cada lado, né? Então, e aí a Mel foi indo assim, né? E aí elas vão mudando de escola, diferente da Mel, que falou que ficou com trauma de ter ido para o primeiro dia. Eu não lembro muito assim do meu primeiro dia, se eu fiquei chorando. Não tenho essa lembrança. Mas, em contrapartida, eu estudei em uma escola só. Então, tipo, quando eu mudei no ensino médio e quando foi para a faculdade, essa mudança para mim gerava uma certa ansiedade, né? Eu não sabia direito como me comportar. Então, hoje, eu acho importante as meninas terem essa troca de escola, né? A maioria das pessoas querem que fique numa escola só, sempre com a mesma turma. Eu já quero que elas tenham turmas diferentes, que elas troquem de escolas, porque eu acho que é importante elas acostumarem com as mudanças da vida, né? Algo que para mim foi difícil, né? E aí a gente coloca, né? A gente como mãe coloca um pouco as nossas dores ali, né? Que nem a Mel. Ah, foi traumático eu entrar com 4 anos, então vou pôr ela com 2, porque aí fica menos traumático. É sobre isso, né? A gente tenta fazer de uma forma diferente que para a gente não foi boa, né? Então, e eu falo muito com as meninas, olha, você sempre vai ter sua amiguinha, né? E às vezes você encontra esse amiguinho lá na frente, mas assim, eu vejo que a Isa, ela é mais sentimental, sabe? Ela, eu sinto tanta falta dos meus amigos da EMEI, e lá. Mas eu falei, filha, é assim, amor, a gente tem contato com alguns ainda, você pode encontrar, mas às vezes as coisas mudam mesmo. Então, assim, para mim é importante ter essa mudança, sabe? Para elas irem aprendendo também sobre isso, né? E sair, né? Como sempre gostei muito de segurança, né? Não quero que elas também fiquem muito presas nisso e, e que elas consigam, né? Ir se adaptando às mudanças, porque, né, gente, a vida é feita de mudança, né? Eu acho super importante essa visão de ter essa rotatividade, essa mudança de escola, justamente para ter uma visão maior, né, de novos amigos, novos ambientes, novas metodologias, porque isso enriquece a criança emocionalmente. E é que eu vejo isso e eu vejo que a gente coloca as nossas dores querendo evitar que eles passem pelo mesmo que a gente passou, né? Eu tentei fazer isso com a Mirella, pensando nas dores que eu senti, porque eu não queria ficar na escola de jeito nenhum. Para mim, o melhor lugar do mundo era a minha casa. Então, eu não queria ficar na escola e eu chorava mesmo. Eu chorei até minha mãe me tirar da escolinha. Mas e Então, que bom que a sua casa era o melhor lugar. Senão você sentia segurança na sua casa, né? exatamente, em casa eu me sentia muito bem, na escola eu me sentia um peixe fora d'água. Então, assim, eu quis que a Mirella se adaptasse desde cedo à escola, porque a escola ocupa uma boa parte da nossa vida, né? A gente passa muitos anos na escola, então a gente tem que aprender a conviver com outras crianças, aprender a ceder, principalmente no caso da Mirella, que é uma criança, uma filha única, eu sempre quis que ela aprendesse a partilhar, aprendesse a se desenvolver emocionalmente, sem ser egoísta, sem achar que tudo era para ela, porque ela precisava desse exercício, já que ela não tinha em casa com outras crianças. E como eu moro numa casa isolada, então também era mais difícil ter crianças para ela brincar. Então a escola seria esse exercício emocional para ela. Então eu me preocupei com isso. Como você falou da questão do desfraude, foi bem traumático aqui em casa também, porque assim, eu não tinha experiência, não tinha referência nenhuma. E eu deixei pelo ritmo dela, porque eu achava que tinha que ser no momento dela.
Então, eu comecei a desfraldar com 2 anos e meio, mais ou menos quando eu parei de amamentar, porque eu amamentei bastante ela, eu queria a gente quer o ambiente perfeito, né, na minha cabeça esse era a maternidade perfeita, né. E na verdade, assim, para ela, tudo que é diferente da rotina, é de uma certa forma traumático, ela gosta de rotina. Então, assim, quando eu comecei a tirar a fralda, ela estranhou muito, ela demorou uns 6 meses para abandonar totalmente, então, assim, foi um período bem longo, tive que ter bastante paciência, porque ela resistiu bastante. Às vezes ela pedia para usar, quando ela queria fazer xixi, fazer cocô, então, assim, ela pedia para pôr a fralda só para ela se aliviar, né. Então, assim, foi bem prolongado esse período e eu acho, assim, que é traumatizante até para a gente, né, porque é uma carga emocional tão grande, né, que a gente também não sabe muito bem o que fazer, né, é muita coisa, porque tem a carga emocional da criança e tem a nossa, né, então a gente tem que lidar com tudo isso e ainda, descobrir uma saída, boa, né, para todos. E acho que essa é a parte mais difícil do processo todo. E é Eu engraçado acho que pra porque pode falar, Vá. uma das coisas que eu perguntei na escola, né, foi sobre o desfraude, né? Porque a Madalena, ela foi muito precoce, assim, e ela, um pouquinho antes dela fazer 2 anos, ela falou, quero tirar a fralda, me incomoda. E aí o processo dela foi rápido, assim, né? O processo do desfraude diurno. O noturno demorou muito tempo, ela foi tirar a fralda de dormir com 4 anos, mas o diurno foi super rápido. E foi uma questão. Então, quando ela entrou na escola, ela já estava desfraldada. Já o Vicente entrou de fralda, e aí eu fiz questão, né? Eu falei: olha, vocês não têm um desfraude coletivo, eu quero que vocês respeitem o processo dele. E a minha irmã, ela trabalha num abrigo, então ela falava assim para mim: tá demorando demais, ele tem que desfraldar, ele tá atrasado. Porque no abrigo é como a escola municipal, né? Chega nos 2 anos, é regra, tem que desfraldar. E eu sou muito a favor da gente respeitar o processo da criança, né? O Vicente, num belo dia, chegou e falou: quero fazer xixi na privada. E aí foi, e ele desfraldou praticamente sozinho, sem eu nem ver, no meio da minha mudança. Ele começou a fazer tudo, de manhã e de noite, no banheiro. Então eu pedi muito para a escola para não, eu sempre deixava claro, ó, agora ele começou a pedir, né? Vamos fazer juntos aqui em casa. Mas eu sempre deixei claro que eu não queria que eles interferissem nesse processo. E a adaptação escolar do Vicente já foi diferente para mim. Eu vinha carregada de um trauma, né? Falava, meu Deus, isso aqui vai dar errado. Eu não queria passar tudo isso de novo. Acho que eu vou esperar mais um pouco. Eu já fui sofrendo. E aí ele começou a pedir, porque ele via a Madalena indo, ele vinha embora chorando, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou colocar. Então, em janeiro ele foi e eu falo que ele me enganou, né? Porque no primeiro dia ele foi, nossa, que festa, que delícia. E aí quando ele entendeu que ele ia ficar lá o dia inteiro, sozinho, não tinha mais colo da mamãe, nos outros dias, aí eu penei. Aí ele não queria ir. Aí não foi igual, não foi nem perto, assim, do que a gente passou na primeira. Mas foi doloroso também, né? Eu também ia embora chorando, falava, meu Deus, eu não acredito, eu tô fazendo errado. E aí, ele ia para a escola no horário da soneca, não conseguia dormir na escola, e aí começou a bater, morder, beliscar, e eu nossa, eu chorava, sofria demais com isso, porque quando eu era pequena, eu era a que chegava em casa mordida. E agora meu filho estava mordendo as pessoas. E eu, quando eu pegava ele na escola, a professora falava, ele mordeu fulana. Eu, na hora, mandava um áudio, uma mensagem para a mãe, desesperada, me perdoa. Então, assim, eu corri atrás de auxiliar ele, né, no processo, mas eu também entendo que faz parte da fase oral, né? E a gente foi tentando adaptar, tentando
fazer as sonecas, e no meio disso, a Madalena quebrou o braço e a gente ficou em casa 45 dias, eu e ele. E ele voltou outra criança. Voltou animado, nunca mais bateu, nunca mais mordeu. Então, eu acho que talvez esse período em casa tenha feito ele amadurecer um pouquinho e tenha ajudado no retorno. E hoje eles amam. Os dois querem ir para a escola e eu estou nessa busca, né, de um colégio menor para eles hoje. E o colégio que eles estudam é bem grande. E eu queria que eles fossem para um menor, já diferente da Mel, né, que agora que a Madalena vai para o primeiro ano, e como ela tem essa dificuldade de falar assim, em público, se expor, questionar, então eu queria que fosse uma escola menor para ela ter essa coragem de tirar as dúvidas dela, né? Mas estamos nessa de adaptação novamente. Eles falam que não querem mudar de escola, e eu falo que se for importante, for o melhor para eles, eu vou mudar sim. E eu penso isso que a Patrícia falou também. Eu estudei em uma escola do primeiro ao oitavo, né, da primeira série à oitava série, que era assim na nossa época. E quando eu fui para o colegial, eu sofri bastante também, porque eu estudei no SESI a vida inteira. Então, eu entrei no Jardim 2 e fui até a oitava. Então, foi bem sofrido. Então, eu queria que eles passassem por esse processo também de mudança, porque eu acho que é importante também. É bem isso, né? Eu também, eu fui do jardim até a oitava série, aí depois mudei no ensino médio e depois para a faculdade, né? E, e assim, as meninas também adoram a escola, né? E a Isa, quando estava na creche ainda, uma vez a professora falou assim para mim, ela não fala, né? Gente, aquilo lá me deixou muito, muito chateada. Porque eu falei, como não? Ela fala, em casa ela fala. E aquilo me chateou porque ela não se sentia à vontade para falar na escola. E aí eu comecei a sofrer com o sofrimento dela de não estar se sentindo confortável e segura na escola para falar, né? E aí eu comecei a sofrer no sentido assim, ela passa o dia inteiro calada. Como assim, gente? Um dia inteiro é muito tempo. Então, ali eu tive um primeiro choque. A Isa tinha um atraso na fala, que já foi revertido, graças a Deus, depois da fono. E, e aí, quando ela foi para a EMEI, eu falei assim, meu, né? Como ela deu um pequeno trabalhinho na creche ali e tal, né? Na EMEI eu falei assim, essa menina vai dar trabalho, né, Eli? Falei, certeza. Tinha 4 anos ela. E foi bem a época da pandemia, então começou e depois parou, né? Então ela mal conhecia os amigos e tal. E aí eu fui conversando com ela, falei, olha filha, você vai para uma escola nova, com amigos novos, você vai aprender as letras, os números, né? Fui conversando com ela. E ela entrou, pô, super de boa, nem olhou para trás, e ficava o dia inteiro, né? E se a gente fica naquela apreensão, né? E ainda assim, eu acho que teve adaptação, não lembro. E a Isa, como foi? Aí ela foi falando, aí ela vinha voltando, meu amigo me ensinou isso, meu amigo me ensinou aquilo. Aí veio aqueles problemas escolares, né? De, eu emprestei não sei o que para não sei quem falou isso para mim. E aí a gente começa a ter que trabalhar essas questões escolares, né? De ensinar as crianças a se posicionarem ali, né? Que você não é obrigada a emprestar tudo, você tem que ver se você quer, tal. E a Isa, ela sempre foi fechadinha, né? E nessa época que eu comecei a me trabalhar com o Teta Healy, eu lembro muito bem, assim, ela já estava na etapa 2. Me chamaram na escola na etapa 1 por conta dessa questão de fala, que às vezes ela gaguejava. Eu falei, gente do céu, que BO atrás de BO. Mas depois continuou na fono, a gente, sabe, não foi dando tanta importância. Eu entendi que ela tinha, de certa forma, uma dificuldade de vocabulário, por isso que ela gaguejava, não que ela parasse na mesma sílaba, letra tal. E aí, no segundo ano da EMEI, a professora falou assim, nossa, a Isadora é outra criança, parece que tirou uma casca dela, ela é participativa, tudo ela responde, tudo ela faz sugestão.
E aí ali aquilo, então, tipo, depois de 2, 3 anos do que a professora tinha falado, ela não fala, né? A gente sabe que ela sabe, mas ela não se movimenta, né? Não se posiciona, né? E aí, quando ela falou isso, eu falei, ai, graças a Deus, ela tá podendo ser ela, né? Porque a gente sente que ela não podia ser ela, né? Ela estava ali se adaptando ao contexto escolar, né? Que é uma das nossas Até primeiras sentir a vivências de segurança, contato, né? de contato, né, com o mundo fora a nossa família. É ali na escola, né? E ela não sentia esse conforto. Então, quando a professora falou isso, eu falei assim, nossa senhora, graças a Deus. E aí ela foi indo para o primeiro ano, quando ela foi também, foi super legal. Ela adora a escola, as duas. Só que a Isa teve um dia na EMEM que ela entrou chorando. Gente, quando um filho entra chorando, um filho que gosta, e um dia ele entra chorando, eu chorei junto no portão, óbvio, né? Eu com a Melina para deixar na outra escola, ela entrando, que ela entrava primeiro, eu fiquei chorando. Até a monitora, calma, mãe, ela só deve estar cansada, né? Que não sei o quê. E eu chorando, eu falei, gente, mas Isadora, o que que aconteceu, né? E ela não falava, né? Porque acho que nem ela sabia o que tinha acontecido. E aí depois, lógico, eu liguei na escola para saber, não, a Isa tá bem e tal. E aí a monitora falou, eu conversei com ela tá cansada. Ela falou que ela tá cansada. Eu falei, então tá bom, então hoje vai dormir mais cedo. Então, é importante também, por exemplo, elas que estudavam o dia inteiro, ter o horário certo para dormir, porque se dormir um pouquinho mais tarde ali, atrapalha toda a rotina e já é aquele furdunço para entrar, né? E a verdade é que, gente, é que a adaptação escolar, ela sempre vai acontecer também, né? Pensando bem, de acordo com uma mudança da rotina da família, né? Que nem antes da pandemia, todo mundo saía de casa, né? Eu, meu marido, as meninas para irem para a escola. Na pandemia, elas ficavam, no começo eu fiquei trabalhando de casa e meu marido também. E aí a Isadora foi para o primeiro ano, já não tinha mais integral. Aí foi aquele questionamento meu, né? Entrando um pouquinho no tema de telas, o meu questionamento foi o seguinte: é melhor a Melina ir integral e ter um desenvolvimento, ou é melhor ela ficar em casa e muitas vezes ficar na TV, né? Ali foi um grande questionamento que eu vivi, porque eu não queria que fosse injusto com uma tendo ficado indo integral até 6 a 5 anos de idade e a outra não. Por outro lado, também não era justo tá todo mundo em casa, só ela acordar e ir para a escola, né? Que por mais que a Mel também sempre gostou de escola, só que estava todo mundo em casa e ela não, né? Ela não se sentia bem dela não estar em casa, né? E então, ainda quando a Isa foi para o primeiro ano, ano passado, ela ficou meio ano indo o dia inteiro. Só que aí era uma luta para ela entrar, porque ela não queria ir. Cada dia ela inventava uma desculpa e dava trabalho para ir. E aí depois ela ficava e ia super bem. Aí no meio do ano eu decidi, falei, não, ela vai à tarde. Nossa, o ano passado não foi bom para Mel, pensando bem. Porque ela mudou a turma dela, porque tinha uma amiguinha que às vezes batia nela. Aí ela foi para uma turma, né, que ela é o começo do corte, né, no ano na escola. Ela foi para uma turma que é mais o final, então era mais nova que ela era mais imatura, e a turma dela continuou. E ela ainda depois passou aí meio período. E aí, quando ela chegava, as crianças estavam na soneca. E ela não podia acordar as crianças, ela tinha que ficar esperando, brincando ali em silêncio, se as crianças acordarem. Então, imagina, ela odiava a escola. E não tinha muito o que fazer. Ou ela ia integral, ou ela ia nesse horário que as crianças estavam dormindo. Então, eu fui conversando com ela, falei, filha, a gente só tem essas opções, amor. O que você prefere? E aí depois a escola foi adaptando, tinha umas outras crianças que também iam à tarde, e aí elas montaram uma mesa ali, e ela ficava brincando com outras crianças e tal. Aí foi fluindo. Mas esse ano que ela foi para a EMEI, nossa, é outro esquema. Mas ainda tem dia que ela fala, hoje eu não quero ir para a escola. Mas eu vejo que é porque ela está cansada também.
Então, assim, a rotina da família vai mudando, a adaptação também acontece na escola, né, com a rotina aqui. Então, é sempre, né? A gente está sempre em mudança, sempre em permanência, embora a gente sempre queira estar nas raízes, né? Como a Bárbara disse hoje na nossa conversa, antes de começar a gravar, né? Que ela gosta de raízes, né? Acho que todo mundo tem essa tendência a gostar da onde está, do seguro, de não se movimentar, né? E você falou sobre a Covid, eu queria perguntar para a Melissa, porque a sua filha é mais velha, né? E aí, como foi esse momento escolar de pandemia e o pós, assim, para voltar? Foi uma nova adaptação? Olha, foi uma boa pergunta, Bárbara. Aliás, foi uma adaptação para vir para casa, porque ela não tinha acesso a telas naquela época, ela estava no terceiro ano, em 2020, e a escola paralisou, né, em 2020, em março, e uma vez por semana, no fim do ano, quando começaram alguns movimentos de voltar, né, à rotina normal, ela ia uma vez por semana, no fim do ano. Foi bem difícil essa adaptação para assistir às aulas pelo computador, porque ela, ela se sentia sozinha, ela se sentia como se ela não estivesse na escola, então ela fechava a câmera, ela ficava brincando enquanto estava acontecendo a aula. Então, assim, foi bem difícil, foi um desafio bem grande fazer ela sentar, prestar atenção, fazer a lição com ela. Então, assim, foi bem difícil esse período. E voltar para a escola, em 2021 também começou lentamente, ela estava no quarto ano, ia duas vezes, porque alternava, né? Uma turma ia um dia, outra turma ia no outro dia, então não ia todo mundo ainda para evitar aglomeração. Foi um período bem importante. A minha filha, ela teve bastante dificuldade de fazer amigos, ela demorou para se enturmar, para fazer amizade. Então, a pandemia atrapalhou bastante esse processo de convivência, né? Porque aí ela se fechou mais ainda. Em 2021, acredito que ela tenha amadurecido, porque tem um outro fator também que eu acho que é bem importante. Essa idade de corte de uma série para outra, na época dela, ela pega bem a fase de corte. Ela é do meio de junho, então na época dela o corte era em junho, no final, então ela era uma das mais novas da turma. Essa imaturidade em relação às outras crianças, eu acho que foi um fator também que foi mais difícil para ela se adaptar à rotina escolar, aos amigos, porque eu percebia que as outras crianças eram mais maduras que ela. E como eu já tinha falado no começo, né? A gente mora numa casa isolada, então essa questão, hoje em dia, muitas crianças moram em condomínio, o que facilita muito a socialização, facilita muito essa convivência social, esse aprendizado que é tão importante, né? Então, nessa época, quando ela era bem pequena, faltou isso para ela, né? Então, eu acho que ela teve essa dificuldade maior de se entrosar, de fazer amizade, e a pandemia foi muito ruim nesse sentido, porque a gente ficava em casa mesmo, então era só nós três, eu, ela e meu marido. Então, assim, nada de criança. Então, realmente atrapalhou bastante. Quando voltaram as aulas em 2021, voltou bem aos poucos, né, como eu estava comentando, nesse período ela começou a fazer amizade, porque as turmas eram menores, né? Vinham menos crianças de cada vez, então ela foi se enturmando, ela foi se entrosando, e aí ela se abriu. Esse foi um período ótimo, então assim, a escola para ela se tornou um prazer, né? O que estava sendo difícil até então, né? Principalmente por causa da pandemia, que foi realmente muito ruim, se tornou algo muito bom, essa volta à rotina escolar, essa volta da convivência com outras crianças, aí ela
se abriu para a escola, desenvolvimento escolar melhorou, desenvolvimento emocional, ela começou a fazer novos amigos. Então, é como a Patrícia estava comentando, né? São várias fases que a gente passa, né? Mesmo numa mesma escola, a gente passa por fases diferentes que exige adaptação da gente que é adulto, exige adaptação deles. Então, essa, é, essas transformações que a nossa vida passa causa, né, exigem uma reação da gente, né? Então, e a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar porque a gente tem que conviver com essa realidade. Então, acho que foram momentos importantes, foram difíceis, foram momentos difíceis, mas foi importante porque enriqueceu o repertório emocional dela e fez com que ela se adaptasse melhor a outras situações. Então, eu acho que é aquilo que a gente diz, males que vêm para o bem. É, é isso, né, gente? Sempre vai ter mudança, né? Mudança do infantil para o Fundamental 1, Fundamental 2, para o ensino médio, para a faculdade. Sempre vai vindo, né? Eu acho que, assim como a Bárbara falou aqui da questão de colocar a Madalena antes do Vicente nascer, a questão que eu falei de desfraldar antes da Melina nascer, eu acho que um ponto bem importante que eu acho que não fala muito, assim, não escuto muito falar na maternidade, é sobre a questão da gente confiar na nossa intuição, né? Porque a gente sentar um pouco, quem gosta de rezar, rezar, quem gosta de meditar, meditar, e se ouvir, né? E, dependendo da idade da criança, também conversar com a criança, né? Ver com ela o que é bom, é ter esse olhar de observar a criança, né? Que nem se eu tivesse olhado, estando mais atenta a Isadora, eu sabia que ela não estava pronta, né? Mas eu falei assim, acho que vai ser mais fácil lá na frente, né? E não foi. E isso passou, ficou, foi aprendizado que ficou, coisas para a gente aprender. Hoje eu teria feito diferente, sim, tanto que com a Melina, ela fez 2 anos e foi continuando. A professora falou, olha, eu acho que a Melina tá pronta, você quer fazer o desfraude dela junto com a turma? Eu falei, olha, eu vou ver com o pai dela, porque ele que fica, né? Na pandemia, eu estava trabalhando. Falei, então vou ver quanto ele está disposto, porque olha, a primeira foi suado. E aí ele falou assim, não, vamos. E com ela foi super tranquilo. Então, sim, essa questão da maturidade é muito importante, né? Que nem a Mel tá falando da Mirella, né? Igual a Isa, seu corte. Eu vejo que para algumas coisas ela é imatura para a idade dela, né? E é parte dela, né? Ela acompanha o conteúdo, mas emocionalmente ainda tem uma certa imaturidade. E é dela, né? Então, acho que a grande questão da adaptação escolar é a gente se ouvir também como mãe, né? Eu lembro que eu fui num pediatra e ele me falou que tem várias estrelinhas quando a gente se torna mãe, mas que a gente não deveria dar atenção para as estrelinhas, a gente devia dar atenção porque a gente sente também. Então, isso eu levei muito comigo. No começo da minha maternidade, não pratiquei, para ser bem sincera, não pratiquei. E acho que um dos motivos de ter dado ruim lá na frente, mas é algo que eu tenho praticado agora. De eu me ouvir, de eu conversar com elas, lógico que são maiores também, de eu trocar com meu marido, de trocar com outras mães, né? Pegar outras opiniões para a gente tentar, na medida do possível, tomar a decisão mais adequada para aquele momento. Talvez não seja correta, mas faz parte de ser mãe, ter que decidir para eles, né? Enquanto eles são pequenos, né? E eu trouxe, até falei com as meninas, que esse livro aqui, que minha tia deu para Isadora, se chama A Princesa Luísa e o Medo do Desconhecido. Ela fala sobre esse medo do desconhecido, aqui inclusive para ela ir para a escola, né? Então é bem legal a gente trazer livros para as crianças que complementem, né, essas mudanças que eles estão vivenciando, né? As meninas adoram esse livro e eu não li, ela ganhou depois, mas
como a gente está sempre em mudança na vida, né, está sempre o desconhecido aí para gente, né? E o livro fala bastante da gente dividir esse medo, né, com um adulto. Então, é bem legal. Acho que a Bá também tem indicação de livro, né? Que ela usou com as crianças. Eu tenho. A gente usou esse daqui da Nanda Perim, que eu adoro, que é Carola Vai para a Escola. E ajudou bastante. Ele fala um pouco sobre as sensações de quando você vai, que o coração dispara, que a mão soa frio. Então eu lembro da gente lendo para ela e ela falando: "Ah, é verdade, eu sinto isso". Então encorajou bastante. E para o Vicente a gente leu mais esse aqui, que é para ajudar a lidar com os momentos de raiva, que é do Dinossauro, que conta a historinha de um menino que, quando está com raiva, se transforma num dinossauro. E aí, com exercícios de respiração, ele vai aprendendo a se acalmar. Que também é da Nanda Perim. Então, eu acho que super vale, que é um auxílio ótimo para as crianças a leitura. Eu acho que é importante, né, a gente saber que como mães a gente não sabe de tudo, né? Como pessoas a gente também não sabe de tudo. Então, procurar recursos, né? Conversar com a professora, conversar com a nossa mãe, conversar com amigas, né? Procurar alternativas também, conversar com a criança, né? Trocar com o marido, né? Essa responsabilidade, né? Que a gente tem a tendência a pegar só para gente, mas não é só nossa. E seguindo, que ainda vão vir muitas adaptações na vida, não é mesmo? Uma coisa que eu acho super importante, que a gente estava comentando agora, é a questão do autoconhecimento e da gente observar as nossas necessidades e as necessidades da criança. Em que fase que a criança está, se a criança está preparada, se é o momento certo, porque muitas vezes a gente quer se encaixar também, a gente também quer se adaptar ao modelo da escola, ao modelo dos amigos, ao modelo da família, e a gente acaba ouvindo outras pessoas, ao invés de ver, olhar para nós mesmos, olhar para a nossa realidade, olhar para os nossos filhos, e a gente acaba sufocando a nossa voz interior. Então, a gente tem que olhar, eu acho que é muito importante a gente olhar a fase em que a criança está, se é realmente a fase certa para fazer o desfraude, o desmame, a adaptação, se é hora de trocar de escola, ao invés de ouvir a opinião de outras pessoas acima das nossas. Então, o autoconhecimento ele serve para tudo nesse sentido. E uma coisa que eu percebi é que muitas vezes eu mesma quis me adaptar demais às situações, à escola, a amigos, a família, e eu mesma esqueci de ver a situação em que eu estava vivendo, a minha filha. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que olhar para esse momento. Se a criança está preparada, se está no momento certo, e a gente tem que sentir, ouvir a nossa intuição, como a Patrícia estava falando, e olhar para a nossa realidade, acima de tudo, antes de ouvir as opiniões e outras vozes que não são as nossas. Eu acho que essa é a chave de tudo. Eu acho que é isso mesmo. Eu estava ouvindo um podcast antes, e aí da Elisama, e ela falando, existe o ideal e existe o possível, né? Então, que a gente saiba ouvir de dentro para fora e o nosso possível e fazer o que a gente acha que é melhor, né? Exatamente. Então, a gente vai encerrando esse papo de mãe. Voltamos daqui 15 dias com um tema novo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.